A água acumulada em uma forte chuva que caiu em uma tarde na cidade de São Paulo foi captada por um pluviômetro cilíndrico de 50 centímetros de diâmetro. 50 centímetros de diâmetro. Então, esse pluviômetro, ele tem... Perdão. Ele tem 50 centímetros de diâmetro. Então, é um cilindro bonitão, ó. Centímetros de diâmetro. Após a chuva, a água do pluviômetro foi despejada em um recipiente cúbico que chegou em 25% da altura. Então, foi por um recipiente cúbico. Pera aí. Chegou em recipiente cúbico. Bonitão. E nesse recipiente ele ficou a quanto? 25% da altura. Sabe-se que a área total do recipiente é igual a 6.000. Sabe-se que a área lateral do recipiente é igual a 6.400 cm². Π é igual a 3. Qual é a altura em milímetro marcada no pluviômetro? Pronto, essa é a ideia. Certo. Ó, a primeira coisa que tu vai fazer é o seguinte. O cubo aqui é o recipiente cúbico, tá? Recipiente. Observe que ele chamou de recipiente, ó. Isso aqui, ó. Só chegou até 25% da altura. Ele está me dando a área lateral. Para que ele me deu a lateral dele? Para eu poder calcular quanto de água tem aqui. Depois eu jogo essa mesma água para cá e vejo qual é a altura. Então aqui, ó, é um cubo. Então todo mundo aqui é A. A área lateral de um prisma nada mais é do que perímetro da base vezes a altura. A base é um quadrado de lado A. Então fica 4A vezes a altura que é A. Ou seja, dá 4A ao quadrado. E de acordo com a questão, isso aqui é 6.400 cm². Logo, A ao quadrado é 16.000. Então, esse A só pode ser a raiz de 16, que é 40. Raiz de 16.000, né? Que é 40. Então, eu achei o A. Então, eu posso dizer que o recipiente está cheio assim, ó, de água. O recipiente. Aqui é 40. Aqui é 40. E essa alturazinha que ficou cheia aqui é só 25%. Que é 25% da altura. Ou seja, é 1/4 da altura. Então, é só 10. Então, o volume de água que tem aqui é a área da base vezes a altura. Então, vai ficar 40 vezes 40 vezes a altura, que é 10. Então, esse volume é 16.000. No caso, 16.000 centímetros cúbicos. Só pega na unidade de medida. 16.000 centímetros cúbicos. Agora, esse volume eu vou jogar ele dentro do cilindro aqui. No cilindro, o raio aqui, ó, de acordo com a questão, o diâmetro é 50 centímetros. Então, o raio é 25. E o volume de um cilindro, eu não sei que altura que ficou aqui, eu vou chamar essa altura aqui de H. O volume dele é a área da base também, vezes a altura. Só que muda aqui que a base é π vezes o raio ao quadrado. Isso aqui vezes a altura. E é para dar quanto? 16.000. 16.000. Aí, ó, aqui eu vou achar o valor de H aí. Vou achar o valor de H. Primeira coisa que eu posso fazer é... Esse π é 3, então fica 3 vezes 625 vezes H é igual a 16.000. Uma maneira de olhar esse 625, talvez, fique mais fácil eu enxergar ele assim, ó, 25 vezes 25 mesmo. Porque, ó, eu vou passar tudo isso aqui dividindo. É 3 vezes 25 vezes 25. Essa divisão por 25 talvez seja a divisão mais simples de ser feita.
Divisão por 25. Ó, eu vou dividir por 25. Bem aqui, ó, é como se fosse um 100, ó. É tipo 160 vezes 100. Quando eu pegar esse 100 e dividir pelo 25, dá 4. Dá 4. Então, basicamente, eu tenho 160 vezes 4 dividido para 3 vezes 25. Esse cara bem aqui, ó, se eu quiser, eu posso também trazer duas casas decimal aqui, ó, vai ficar assim, ó. É 1,6 vezes 100. Quando eu dividir por esse 25, 4 também. Então, basicamente, eu tenho 1,6 vezes 16 e o resultado dividido para 3. Aqui tem algumas maneiras de eu pensar. Eu posso pegar 16 vezes 16, que dá 256, aí ficaria 25,6 dividido para 3. É um caminho. Ou eu posso pensar assim, ó. Esse carinha bem aqui, ó. Esse carinha bem aqui é como se fosse quase 1,5. Então, quando eu divido por 3, dá meio. Então, aqui dá um pouco mais do que a metade de 16, ou seja, dá um pouco mais do que 8. Seria duas maneiras de pensar essa conta, né? Um pouco mais do que 8. Só que esse 8 é centímetros. E ele quer esse 8 em milímetros. Do centímetro por milímetro é só uma casa, é só multiplicar por 10. Então, é em torno de 80 milímetros, né? Em torno de 80 milímetros. Olha que não é 80 exato, é um pouco mais do que 80, e por isso que a letra C é o nosso gabarito. Então, C de coração, que não é tão simples quanto a gente pensa, né? Aqui a gente usou algumas estratégias de conta, né? Uma questão um pouquinho mais complicada. Ainda dentro do primeiro bloco, ó, a terceira questão mais complicada aí do primeiro bloco. Tá aí a questão de número 14, o gabarito, a letra C de coração.